Você já percebeu que às vezes algum pensamento fica na sua cabeça por dia, você vai dormir e acorda pensando naquele mesmo assunto? Aquilo te consome, gasta uma energia sua assim que você não tem. E você fica preso, é como se você ficasse preso numa frequência emocional. Já aconteceu isso comigo? Às vezes a gente nem sabe o motivo. A mente não vai desacelerar, o coração fica pesado, a gente dorme e acorda com a sensação de descanso. E às vezes você vai olhar, você não consegue entender o que está acontecendo. Aparentemente não tem nada errado. Bom, se você está se identificando, eu queria te falar que esse tema, essa questão do peso emocional, da nossa saúde mental, ela foi tratada com grande lucidez na obra No Mundo Maior, que foi psicografada pelo Chico. Essa obra que ela foi orientada pelo espírito de André Luiz, ela foi publicada em 1947 e ela é de uma atualidade que não existe. Naquela época nem se falava em saúde mental. E eu aqui quero falar com você sobre esse assunto. Meu nome é Ana Paula e eu sou o canal Espiritualidade na Real. Esse canal eu tenho por objetivo trazer informações, conhecimento, traduzir a doutrina espírita numa língua real, para que a gente consiga colocar ela em prática no nosso dia a dia e para a gente consiga viver uma vida melhor. Então eu acho que esse livro ele é muito importante porque ele tem lições formidáveis, mas como ele tem uma leitura extremamente densa, uma linguagem rebuscada, característica, né, da época, muitas pessoas acabam não lendo esse livro, começam, mas não terminam. E eu confesso que lendo, ele é trabalhoso, porque às vezes você lê, você tem que voltar, né? E esse livro, ele tem algumas características um pouco diferentes das outras obras. Ele faz parte da coleção que começou com O Nosso Lar, não é? E ele trata basicamente dos pensamentos e das emoções humanas. Ele é composto por 20 capítulos e a minha ideia aqui é que eu pegue esses capítulos e um a um nós vamos tratar eles de forma que fique fácil, que a gente consiga aproveitar com toda a possibilidade possível os ensinamentos e levar para a nossa vida prática. Porque do que vale uma literatura tão rica, tão valiosa, se os seus ensinamentos não são aplicados, não é mesmo? Então eu quero convidar você, primeiramente, para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e acompanhar essa série de vídeos que nós vamos fazer falando dos capítulos. E se você tiver alguém que gosta desse assunto ou se interessa pelas obras do Chico, psicografadas pelo espírito de André Luiz, eu convido a você a encaminhar esse vídeo, porque eu também quero saber se você já leu, qual que é a sua opinião, né, sobre esse vídeo. Então vamos lá. O que acontece, né, gente? Esse livro, ele acontece num cenário onde o André Luiz ele está acompanhado por um instrutor que é colocado como se fosse um psicólogo espiritual, né? Esse instrutor se chama Calderaro. É um espírito muito amoroso, muito bondoso, mas principalmente muito paciente, porque ele percebe a todo momento que o André Luiz tem reações, o André Luiz fica surpreso, e é muito interessante identificar a similaridade do André Luiz com nós aqui, simples mortais, não é mesmo? Que se impressiona e se assusta com situações, às vezes faz julgamentos precipitados, sem entender direito a situação. E o Calderaro, com todo o amor e com toda a bondade, ele acalma o André Luiz e explica as situações. O que é muito interessante nessa obra, que é importante a gente chamar a atenção? O Calderaro, ele trata de assuntos do plano mental. Na verdade, é diferente das obras, por exemplo, do Nosso Lar, onde eles estão num hospital, estão sendo tratados. Aqui, nesse momento, eles visitam locais físicos, do plano físico, para observar os comportamentos. Eles observam hospitais, eles observam escolas, eles observam residências, famílias. E nesse momento, quando ele observa isso, ele consegue perceber as questões mentais, como influenciam na vida das pessoas. Então, existem situações em que a pessoa está presa na culpa, que a pessoa está presa no egoísmo,
situações de raiva, onde o espírito desencarnou com muita raiva e não conseguiu se desapegar. Ele consegue enxergar todo o cenário mental, todo o impacto que o cenário mental faz na vida das pessoas. E aos poucos ele vai desenvolvendo essa trajetória ao longo do livro, onde ele mostra que a nossa saúde mental, ela está totalmente direcionada, relacionada com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, aquilo que a gente pensa vai reverberar, nossos sentimentos e nossos pensamentos geram sentimentos, isso vai gerar um campo de vibração em torno de nós. E, consequentemente, isso vai gerar um ambiente. E, como nós já falamos isso, né? Esse é um assunto que é bem comum na doutrina, a gente sempre fala, o nosso ambiente vai atrair energias compatíveis com as nossas vibrações. Então, consequentemente, isso vai gerar uma condição mental. Então, o grande ponto aqui que a gente vê na obra é que o Calderaro, o tempo todo, está assinalando situações onde as pessoas se colocam naquela situação. As pessoas se colocam em situações que elas são prisioneiras delas mesmas, através do seu pensamento, através da sua culpa, através do seu egoísmo e de todas essas características que nós precisamos trabalhar. Então, é impressionante, né, observar que, pleno 1947, André Luiz falava isso com uma clareza de como se ele estivesse aqui agora em 2026. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o ser humano sempre passou por processos mentais, que o ser humano sempre teve seus dilemas e vem comprovar a nossa necessidade de evoluir desde os tempos mais antigos. Não é assim que fala? A gente tem aprendido, quando a gente fala da reforma íntima, do nosso aprendizado, da nossa evolução, é justamente por isso, porque essa situação de ansiedade, de preocupação, de risco, é um assunto que faz parte de nós encarnados num plano de provas e expiações, como é o caso da Terra. Então, esses ciclos mentais que o livro relata, são situações que sempre existiram. E nós, como seres que estamos aqui nesse plano para a evolução, devemos ficar atentos, devemos ficar conscientes dessa situação e não se colocar numa posição que a gente é perfeito e que não precisa mudar nada, porque a gente sabe que a todo momento existem melhorias que a gente pode fazer na nossa dia a dia. Então, o livro, à medida que ele transcorre, ele vai mostrando as questões da natureza humana, né? E mostra isso da ótica espiritual. Então é importante que a gente entenda essa leitura, e o Calderaro, ele atua nessa obra como se fosse um psicólogo, né? Um psicólogo espiritual, onde ele explica e mostra as situações que as pessoas se colocaram, né? Dentro daquele cenário que eles estão presenciando. O que acontece, gente? Nós hoje recebemos tantas informações o tempo todo, de tantas fontes, né? Telefone, WhatsApp, redes sociais, sejam vários, né, vídeos, enfim, que a nossa mente não acalma. E aí, quando a gente tem um tempinho de acalmar, o que a gente faz? A gente pega o celular para olhar videozinho. Não estou dizendo que não podemos fazer isso, mas precisamos ter tempo. Nós precisamos ficar atentos, porque é importante dar um tempo para a nossa cabeça. É importante aquela caixinha do vazio, né? De respirar, de escutar o que está lá no fundo do seu coração, ou mesmo aquele pensamento que às vezes vem e você nem percebe. Às vezes a espiritualidade está querendo te dar uma orientação, mas como a gente vive num mundo de loucura, a gente não consegue escutar, a gente não consegue perceber pequenos sinais que acontecem no nosso dia a dia, entendeu? Então isso é importante. Então, a ideia que a gente tem nesse livro, ele é muito importante, porque se a gente observar os exemplos que são colocados ali e se lembrar que os nossos pensamentos, a nossa postura diante da vida vai gerar os nossos sentimentos e finalmente os nossos resultados no ambiente,
a gente começa a se vigiar um pouquinho mais. E aí, o que vai acontecer? A gente vai tomar cuidado com as nossas atitudes. No mundo maior, né? Esse livro Mundo Maior, ele é praticamente um estudo espiritual da mente humana. E isso fica muito claro no começo da obra, né? Ele fica claro por quê? Porque ele está olhando do ponto de vista espiritual e tem essa visão que a gente não tem, né? Ele olha e percebe que os pensamentos, as emoções, os conflitos, o tanto quanto eles influenciam na vida mental e finalmente na nossa vida espiritual. Isso faz com que exista uma riqueza de situações nas quais a gente se identifique, porque ele conta situações que qualquer um pode identificar, afinal de contas, eles estão acompanhando pessoas no plano encarnado, né? E ele observa as pessoas em ambientes familiares, como eu já disse, em situações emocionais, em conflitos, e nessas situações ele exemplifica a forma como esses sentimentos afetam diretamente a nossa energia e a nossa vida. Essas visitas que eles fazem demonstram que ambientes sobrecarregados emocionalmente, hospitais, pessoas com sofrimentos e todo esse cenário acaba fazendo uma junção de espíritos encarnados e desencarnados por estarem na mesma sintonia, no mesmo padrão vibracional. Então, ele mostra que nossa mente não é algo isolado, mas que os nossos pensamentos que acumulamos vão criar uma vida. Eles, alimentados diariamente, criam consequências emocionais e espirituais. E, gente, quer coisa mais atual do que isso, não é? Então, o convite que eu faço nesse dia, através desse vídeo do capítulo 1 do livro Mundo Maior, é que a gente observe, que a gente compreenda quais são os padrões mentais que nós temos. Quando eu falo em padrão mental, é que pensamentos eu tenho, que sentimentos, eu tô olhando para minha vida com que olhar, eu agradeço as coisas que eu tenho, porque às vezes, gente, nós só olhamos para as coisas ruins, a gente só fica olhando. É muito importante ter metas, é muito importante ter objetivos, mas mais que isso, é importante que a gente reconheça tudo aquilo que a gente tem. Porque essa falta que a gente tem de tudo, de querer mais e mais e mais, de ficar se acompanhando, de ficar buscando, se comparando com redes sociais, com pessoas famosas e tudo mais que a gente vê, né? Isso constrói dentro da gente um vazio que é desnecessário. O que de fato é importante para mim na minha vida? Para que eu tô aqui? Qual que é a minha missão? Obviamente eu não tô dizendo pra gente viver uma vida franciscana, mas vamos aproveitar melhor as nossas condições, vamos vivenciar e valorizar o que nós temos. Devemos ir atrás dos nossos sonhos, sim, mas temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Eles vão determinar a nossa sintonia, a nossa vibração. E o que nós queremos? Nós queremos alegria, nós queremos paz, nós queremos prosperidade, não é mesmo? Então, a lição que esse livro vai nos trazer vai trabalhar muito o nosso mental, o nosso equilíbrio e principalmente a saúde mental como forma geral. Lembra, gente, as doenças começam no nosso pensamento. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos desequilibram os nossos chakras, que finalmente se transformam em doenças do corpo físico. E é importante que, se a gente tivesse a higiene mental, esse cuidado com os nossos pensamentos, com certeza nós vamos evitar muitos problemas físicos. E aí, que maravilha ter essa informação. Então, eu faço questão de estar aqui com vocês, trazendo essas informações desse livro, que é uma obra-prima, que é rico de informações que só vão nos ajudar. E aí eu tô aqui para colocar isso em prática, porque a minha missão, de verdade, é que a gente tenha relações melhores. E as relações ficam melhores quando a gente se conhece, quando a gente se entende, mas principalmente quando a gente entende que o outro está no mesmo processo como nós. Então eu te convido a deixar seu comentário, fala para mim se você já leu esse livro, o que você achou e qual que é a sua percepção. Eu conto com o seu like. Não esquece de voltar no próximo vídeo, no capítulo 2, tá bom? Até mais e é muito bom estar aqui com você. Até logo!